Guerra dos 100 Anos foi uma série de guerras que ocorreram entre a Inglaterra e a França ao longo de cerca de um século. Foi um conflito complexo com muitas fases diferentes e razões para lutar, mas no fundo, tratava-se da reivindicação inglesa ao trono francês. Um impacto no desenvolvimento da Europa e dos países envolvidos. E também teve alguns personagens e batalhas fascinantes. O conflito começou em 1337, quando Eduardo III reivindicou o trono francês. Esta afirmação baseava-se no fato de que sua mãe era filha de Felipe IV. Já estava no trono e recusou-se a reconhecer a reivindicação de Eduardo. Isso levou a anos de conflito e guerra que diminuíram ao longo do século. Para começar, os ingleses iniciaram o conflito com diversas vantagens. Por um lado, eles tinham uma marinha forte e eram capazes de travar a guerra por mar, enquanto os franceses eram mais dependentes das forças terrestres. Porém, os franceses também tinham algumas vantagens, como a superioridade numérica e a vantagem de jogar em casa. Existem muitos fatores diferentes que contribuíram para o início da guerra e é importante compreender o panorama. A primeira coisa a saber é que nos anos 1300 a monarquia francesa não era muito poderosa. Havia muita rivalidade entre os nobres que controlavam grandes áreas de terra e tinham seus próprios exércitos particulares. Isto significava que o rei tinha que contar com os nobres para ajudá-lo a governar, e isso muitas vezes levava a conflitos. A rivalidade entre os nobres era uma das razões pelas quais a monarquia francesa era tão fraca, e isso ajudou a criar as condições para a guerra. Para piorar a situação, havia também muita agitação social na França nesta altura. A Guerra dos 100 Anos. O segundo período da Guerra dos 100 Anos foi marcado por vários eventos significativos, mudanças estratégicas entre os reinos de Inglaterra e França. Durou de 1369 a 1399 e teve um impacto significativo no desenvolvimento e desfecho final dessa longa guerra. Uma das principais figuras deste período foi Carlos V, o rei francês, que adotou uma estratégia defensiva, conhecida como a política das fortalezas. Ele fortificou várias cidades ao longo da fronteira francesa para proteger o território do avanço inglês e impedir sua conquista. Essa estratégia foi eficaz, pois permitiu que a França resistisse aos ataques ingleses e se recuperasse lentamente de suas perdas anteriores. Ao mesmo tempo, o príncipe inglês Eduardo, conhecido como o Príncipe Negro, liderou várias campanhas bem-sucedidas na França. Sua vitória mais notável foi a Batalha de Poitiers em 1356, na qual ele capturou o rei francês João II, conhecido como João, o Bom. Essa vitória aumentou a confiança dos ingleses e enfraqueceu a posição da França. No entanto, a morte prematura do Príncipe Negro em 1376 levou a uma mudança na dinâmica da guerra. Seu filho Ricardo II ainda era jovem e não tinha as mesmas habilidades militares e liderança de seu pai. Isso permitiu que a França se recuperasse lentamente e retomasse várias fortalezas estrategicamente importantes. Além disso, a guerra também foi afetada por conflitos internos na Inglaterra durante o reinado de Ricardo II. Os nobres ingleses estavam divididos em facções, o que dificultou a continuidade das campanhas militares na França. Em 1389, o Tratado de Leolingen foi assinado, estabelecendo um cessar-fogo temporário entre a Inglaterra e a França. Esse tratado permitiu uma pausa nas hostilidades e abriu caminho para negociações de paz mais substanciais. O segundo período da Guerra dos 100 Anos terminou em 1399, quando Henrique V assumiu o trono inglês após depor Ricardo II. Essa mudança de liderança política trouxe um novo elemento à guerra, pois Henrique V estava mais interessado em consolidar seu próprio poder interno do que continuar a luta contra a França.